Muito bem, seja bem-vindo ao Código Aberto, seu resumo semanal da lição de jovens. E essa semana vamos estudar a lição número 4, Atravessando o Jordão. Vem comigo, porque a lição dessa semana, tá demais. Que bom ter você comigo aqui em mais uma semana para a gente estudar esse resumão da lição, resumão aqui direto ao ponto, com imagens para fixar o conteúdo e com perguntinhas aqui na descrição para te ajudar a tornar mais dinâmico o estudo da sua classe, para não ficar como se fosse uma sala de aula. Você pode pegar essas perguntas e compartilhando em duplas, trios e pedir para as pessoas participarem. Combinado? Muito bem, vamos lá então. Atravessando o Jordão é o tema dessa semana e a gente já começa aqui com a tirinha da semana. E você pode colocar aí as suas impressões da tirinha aqui nos comentários. O que você achou da tirinha? Quais são as lições que a tirinha está trazendo para a gente? É um panorama do que vem pela frente na lição. A parte de domingo, o título é A Travessia do Jordão. O que diz aqui a parte de domingo? Diz assim, que enquanto os israelitas se preparavam para atravessar o Jordão, muitos devem ter pensado, por que agora, né? Poderia ter esperado a cheia passar, mas Deus chamou para avançar naquele momento. O Jordão, o rio mais baixo do mundo, transbordava na primavera, tornando a travessia até perigosa. Mesmo assim, Deus ordenou que cruzassem com toda a comunidade e os sacerdotes carregando a arca, enfrentando, o impossível. Quando alguém recebe uma missão difícil e se pergunta, por que agora? É mais ou menos isso que aconteceu. A história de Josué lembra que Deus abre caminhos mesmo quando tem desafios. Ele não escolhe o mais fácil, mas usa dificuldades para mostrar o seu poder. Lembra-se disso, hein? Essa travessia fortaleceu a fé do povo, preparando-os para o futuro. Hoje nós somos convidados a ver os desafios como oportunidades para confiar mais em Deus. Como diz em Jeremias, se cansa correndo como homens, como competirá com cavalos? Se tropeça no campo aberto, o que fará nas matas junto ao Jordão? Então, Josué se inspirava a avançar com fé mesmo quando parecia impossível. É o que vem pela frente aqui na lição dessa semana. Essa foi a parte de domingo. A parte de segunda, o título é Seguindo em Frente com Fé. Quando chegou a hora de atravessar o Jordão durante a cheia, a fé de Israel foi testada. Imagine você lá no meio do povo, como você se sentiria? Josué pediu que o povo se santificasse porque Deus faria algo incrível. Os sacerdotes carregando a arca deveriam entrar na água também e entrar primeiro. E assim que seus pés tocassem o rio, a corrente pararia, abrindo caminho seco para o povo passar. Muitos lembraram do milagre do Mar Vermelho, mesmo que a maioria só conhecesse a história de ouvir falar, porque os pais contavam essa história. Essa travessia renovou então a confiança do povo que Deus guiava Josué, mostrando seu poder sobre todos os inimigos. Da mesma maneira, Deus chama jovens a serem os primeiros a confiar, como sacerdotes e exemplos bíblicos de fé, mesmo com hesitação, como foi o caso de Pedro, por exemplo. Quando damos esse passo, nós inspiramos os outros a seguir junto com a gente nessa missão de fé. E aí, qual que é o Jordão que Deus está te chamando para atravessar? Como Ele tem te mostrado paciência, mesmo quando você hesita, mesmo quando você fica com medo. Lições interessantes para a gente refletir. Vamos para a parte de terça-feira, que diz assim, a força da união. A união faz a força, né? Antes de atravessar o Jordão, Josué lembrou ao povo que a conquista não era uma missão de um só, era uma missão conjunta. Moisés havia liderado a vitória contra os reis amorreus, Seom e Og, e as terras do leste do Jordão foram dadas às tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés. Após 40 anos no deserto, essas famílias tinham finalmente um lar para plantar, criar raízes e descansar. Mas ninguém podia se acomodar ainda. Moisés deixou claro que todos os guerreiros deveriam seguir juntos, armados e unidos, até cada tribo receber a sua herança. Josué reforçou isso antes da travessia. Quem já tinha a sua terra devia apoiar os irmãos nas batalhas que ainda viriam. Essa história, gente, é muito legal, porque mostra a importância
de estarmos presentes uns para os outros, tanto nos desafios quanto nas vitórias. Os guerreiros não podiam ajudar de longe, não podiam dizer, olha, estou torcendo por vocês. Precisavam se comprometer pessoalmente. Paulo também lembra que a igreja deve levar a carga uns dos outros. Hoje, a igreja precisa de jovens dispostos a servir além do conforto onde Deus os chamar. Como que você pode caminhar junto com seus irmãos? Pensa aí lá na sua igreja. A gente, como cristão, muitas vezes fica assim, né? Vamos orar, vou orar por você. Mas o chamado é exatamente para a gente se comprometer junto com quem está precisando, para a gente fazer uma igreja mais forte, assim como o povo no passado se fortaleceu com a união. Vamos lá então para a parte de quarta-feira. Vamos comparar os textos, ver as outras referências bíblicas e nós temos a nossa rede semântica que você pode colocar aí nos comentários. Quinta-feira, contando histórias que marcam. Que diz a parte de quinta-feira. Diz assim, que depois que Israel atravessou o Jordão, Deus pediu a Josué que escolhesse 12 homens para pegar pedras do rio e criar um memorial lembrando a fidelidade de Deus. Lembrar das obras de Deus fortalece para seguir em frente. Enquanto avançavam para Canaã, sonhos e medos se misturavam e nas dificuldades as histórias do passado davam força. Essas memórias protegeriam a fé das gerações futuras. João também valorizava essas lembranças compartilhando a sua comunhão com Jesus para que outros tivessem alegria, como está lá em 1 João 1, 3 a 4. No livro de Apocalipse, por exemplo, também ele diz que o povo de Deus vence pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, viu? Contar histórias fortalece e encoraja as outras pessoas para as batalhas delas. Lembrando que Jesus já venceu na vida de alguém e, por que não vai vencer na sua também. Então, testemunho é importante. Você conhece histórias de fé da sua família ou da sua igreja? Você está pronto para escrever os próximos capítulos dessa caminhada com Deus para que outras pessoas possam ser abençoadas com a sua história também? Que recursos você pode usar para conhecer histórias que fortalecem a nossa fé? E, gente, eu gosto desses testemunhos. Vamos para a parte de sexta-feira, que tem como título Transmitindo Confiança. Quando chegou o momento, os sacerdotes levaram a arca de Deus à frente, caminhando até a margem do Rio Jordão. O povo ficou distante, observando com atenção. Assim que os pés dos sacerdotes tocaram a água, o rio parou de correr, gente. Já pensou? Ver aquilo ali, o leito do rio secou, todo mundo olhando aquilo. Os sacerdotes ficaram no meio do rio, enquanto todo o povo atravessava em segurança para o outro lado. Esse milagre lembrou os israelitas o poder de Deus, mesmo que abriu o Mar Vermelho para os seus antepassados. Depois que todos passaram, as águas voltaram a correr com força, mostrando que Deus estava protegendo e guiando o seu povo por meio de Josué, assim como fez antes com Moisés. E assim Deus também fará com as próximas gerações, comigo e com você. Portanto, confie no Senhor e peça a Ele para Ele abrir o Rio Jordão para você passar. Eu não sei qual é o seu Jordão, mas Ele é poderoso para abrir também. Que Deus te abençoe, que bom que você ficou comigo aqui até o final do estudo dessa semana. Não esqueça de compartilhar o link com a galera. Aqui no QR Code de sexta-feira, embaixo está escrito aí Código Aberto, nós temos o QR Code que traz as pessoas para o nosso vídeo. Ensina lá na sua classe, no próximo sábado, mostra para o pessoal, para eles terem acesso aqui ao vídeo da semana. E você também tem o segundo QR Code, que é o Quiz da Esperança. Que Deus te abençoe e a gente se vê na semana que vem. Até lá!